começando mais um programa Arte Agora, aqui no canal Arte Agora, e hoje eu vou conversar com a escritora Márcia Bastos. Márcia é uma escritora premiada, ela tem muitos prêmios, ela tem muitos livros, e nós vamos conversar sobre a carreira literária de Márcia. Ela tem uma carreira profissional muito interessante também, ela vai falar também se ela achar que é interessante, mas vamos conversar basicamente sobre a questão literária. Ela já está na sala digital, ela está fazendo as conexões de áudio e vídeo. Essa é a segunda entrevista a segunda vez que ela está aqui no canal, está chegando, ela está chegando aí já fez as conexões, e pronto, chegou Márcia Basto. Márcia Basto, bem-vinda ao canal Arte Agora, bem-vinda ao programa Arte Agora, aqui no canal Arte Agora. Tudo bom? Tudo bom, prazer estar aqui com você na segunda tentativa, não foi? Exatamente. Na primeira tentativa não deu certo, mas agora vai fluir tudo bem. Eu estava comentando com o pessoal que é a segunda vez que você passa aqui no canal. E eu não disse exatamente, não tive tempo de falar sobre a primeira vez que você esteve, mas hoje nós vamos ter uma conversa espetacular sobre a sua carreira literária, que é uma carreira extremamente promissora e já vitoriosa, né, com prêmios e, enfim, uma coisa muito grande, e nós ficamos muito felizes de estar com você. E os nossos programas, Márcia, eles começam com uma primeira pergunta, que tem dois objetivos. O primeiro objetivo é fazer a contextualização da sua presença nessa entrevista. Né? Por que Márcia Basto foi convidada a falar sobre Márcia Basto? Ora, porque ela conhece toda a sua obra literária. E o segundo objetivo é fazer o registro histórico da sua passagem pelo canal. Nós imaginamos, o nosso pessoal imagina, que daqui a 100, 200, 300 anos, a Terra já será uma outra, e vai aparecer algum arqueólogo digital, vai cascavinhar lá os arquivos do YouTube e vai encontrar essa nossa entrevista. E eu confesso que vou ficar muito orgulhoso em saber que alguém no futuro vai nos ver juntos, conversando sobre literatura, e onde quer que eu esteja, eu vou ficar muito feliz. Mas, Márcia, a pergunta é simples. Márcia Basto. Quem é Márcia Basto? Oi, Alexandre, um prazer estar aqui divulgando a minha obra literária, divulgando o meu fazer artístico. Agradeço a você muito essa oportunidade. Eu me considero assim múltipla, porque eu já fui muitas coisas, entendeu? E eu acho que a gente deve estar sempre em movimento, não é? Porque tudo é movimento, tudo é impermanente, tudo é mutação. Então, assim, falando da minha vida profissional, a minha formação originária é direito. Eu sou advogada, procuradora do Estado, mas enveredei também por outros caminhos artísticos. Eu fiz curso de arte-terapia, e fui arte-terapeuta, né? Sou, mas não tenho exercido tanto, contadora de histórias. Eu, inclusive, fui voluntária da OAF, que a diretora é a nossa querida Marúcia Coelho, entendeu? E eu também, assim, até astróloga eu fui, imagine. Eu estudei astrologia e eu tenho, assim, sou encantada com os mitos. Então, assim, Márcia, é, você tem formação múltipla, né? Você é jurista, você é astróloga, você é contadora de história, você é escritora, mas eu graças a Deus, eu conheço algumas pessoas, inclusive desse ramo da astrologia. Os astros explicam esse seu jeito assim tão amplo, tão múltiplo, ou os astros não? Porque mais ou menos explica que tem uma influência, né? Eu já fiz meu mapa astral, entendeu? E assim, eu sou ariana. A Ariana é um signo de ar, que é de muito movimento, entendeu? Mas, enfim, eu
De início, eu sou muito ligada à arte, tanto no fazer artístico como no divulgar a arte. Eu fui uma das fundadoras do Café Literário de Pernambuco, que foi o primeiro empreendimento desse porte aqui no Recife. E ele fez vários programas, a logomarca foi feita pelo Grupo 9, entendeu? Tinha o apoio do professor Sebastião Joachim, e levou a literatura ao shopping, promoveu várias atividades voltadas para a divulgação da literatura, entendeu? Nas escolas, na própria UBE. Então, assim, eu acho que o meu fazer artístico não é só de fazer eu mesmo, é também de propiciar aos outros essa experiência de ver que a arte abre novos horizontes, entendeu? Então, eu fiz mestrado, o pessoal até indagou na época, porque eu ainda Mas, não tinha... Márcia, você, como toda pessoa muito inteligente, você consegue... você não, né? Você é brilhante, né? E você consegue dizer muitas coisas em pouco tempo, né? Condensa assim, uma história de vida em pouquíssimo tempo. Mas vamos aproveitar esse tempinho que nós temos, vamos dar uma vamos imaginar que o tempo seja mais fluido. Então vamos começar lá atrás. Você nasceu no Recife? Você é pernambucana? Você nasceu Sou pernambucana, é nasci no pernambucana, nasceu no Recife. Recife, né? E aí, Estudei no grupo escolar João Barbalho, onde Clarice foi? Lispector, Ah, que que é a beleza. minha Ah, tá explicado. grande inspiração, estudou também, entendeu? Mas eu sempre morei em Recife. Eu fiz muitos cursos fora, certo? Mas nunca tive Sim, vontade, e, porque minha vida está enraizada aqui. ah, Então, né? vontade eu tive, mas não dava mais, porque eu já Sei, era casada, tinha uma família, então não dava para fazer esse sei, desvio de rota, né? sei, perfeito. E aí quando você teve a opção, né, antigamente, né, você é muito jovem, mas houve um tempo em que a gente tinha que fazer uma escolha para o vestibular e tinha que, sei lá, no meu tempo, e olha que eu sou bem mais velho do que você, a gente Acho que não. ah, sou sim. Eu sou o que nós chamamos de. Sou um jacaré, né? Que tem aquela pele enrugada, aquele negócio assim, né? Aí, Márcia, naquele tempo, a gente fazia, ainda no colégio, no curso 21 eu não sei se. Era segundo grau, colegial, não sei exatamente como era. A gente fazia uma opção. Então, por exemplo, na minha turma, eu queria fazer engenharia, então tinha o pessoal que fazia engenharia. Estudava também, estudava para o vestibular de engenharia. Tinha o pessoal que estudava para o vestibular das ciências da saúde, da medicina. E tinha o pessoal que estudava para o clássico. Então, no Marista, É, que eu estudei, não tinha clássico. Então, os meus colegas que queriam fazer direito tinham que mudar de colégio. Eu perdi grandes colegas, enfim, tiveram que se trocar de colégio. Mas a gente tem que escolher a profissão muito cedo, né? Só pelo exato. período de concentração, com 15, 14, 15, 16 anos, tem que escolher. Quando você escolheu seguir a carreira jurídica, o que é que levou você a escolher a parte jurídica? Era porque tinha um pai jurista, você tinha um parente jurista, o que foi que levou essa escolha? Não, deixa eu te confessar uma coisa. Eu sempre é, fui muito atraída pelas coisas da alma, pelos livros de psicologia, pelos livros de psicanálise, desde adolescente. Então, meu primeiro pensamento era fazer uma formação, a gente não dizia formação psicanalítica, dizia era psiquiatria, mas eu tinha feito um curso clássico e eu não tenho a menor habilidade nas matérias, entendeu, relacionadas ao vestibular para as exatas, entendeu? Então, o direito apareceu para mim também como uma possibilidade, aquele ideal de direito com justiça, direito para fazer um mundo mais justo, direito para lutar
pela, pela qualificação, né, dos mais desamparados. Era assim, foi uma coisa, não sei se você pegou na época, Jerônimo, o Herói do Sertão. É assim, uma Claro. coisa, não é? Era uma coisa para algo que eu poderia ser útil para a sociedade. Eu poderia trazer benefício para aqueles cidadãos menos privilegiados. Aí foi minha escolha de direito. Tanto é que uma das cadeiras na Faculdade de Direito que eu mais gostava era direito penal, que era até ensinada pelo professor Everardo Luna, entendeu? Então, mas depois disso, isso tudo foi muito idealizado, entendeu? Eu sou uma pessoa muito idealista. Muitas vezes eu digo a mim mesmo, vá para a imanência, bote os pés no chão, porque eu sonho muito, então eu divago muito, entendeu? Eu tenho que viver mais na imanência, certo? E procurar as coisas por aqui, até mesmo a chamada felicidade, certo? Eu tenho que me puxar de vez em quando, o sonho é minha bússola, é o que me guia, mas para a concretização do meu sonho, eu tenho que me arraigar na terra, Mas, ô, Márcia, certo? daí você, veja bem, conversar com você é muito bom, né? Porque você, de fato, você vai levantando coisas assim. Você falou na questão do sonho, né? O sonho, as pessoas que não sonham, quando eu digo sonho, é objetivar alguma coisa. Eles não ficam, não se sentem pior na vida, não. É pessoas sem objetivo, pessoas têm um sonho para realizar, sem um. E eu sei que a minha juventude foi uma juventude muito sonhadora, né? A gente queria acabar com a guerra no Vietnã, a gente queria. Era Exato. vida de Rolling Stone, né? Era um negócio sério. Eu fui muito cerceado, eu não podia sonhar muito, né? Porque meus pais eram muito severos, meu pai era muito severo. Mas uma- eu lembro que uma vez um amigo, um colega de turma, foi, sei lá, lá atrás, lá há muito tempo, né? Ele foi para os Estados Unidos passar um tempo, mas foi para a Europa, passar um tempo lá nas férias, e quando voltou, ele voltou com as calças coloridas, voltou com era uma coisa assim completamente revolucionária, né? Uhum. E para aquela época era uma coisa assim, dois imaginam, um garoto com 16 anos Era um andar. choque, né? Era um choque, era um choque. E eu louco para dar aquele choque não consegui, porque, né? Mas era questão do sonho, né? As pessoas tinham sonhos, né? De um lado a gente tinha esse sonho, do outro o Brasil vivia um período assim muito autoritário, né? E era uma coisa assim, era uma espécie assim, de esquizofrenia, né? Porque a gente vivia em um país autoritário e ao mesmo tempo a juventude queria mudar as coisas, né? Mas será que você com a experiência que tem hoje, será que as pessoas que vivem sem um sonho, sem um ideal, elas não vivem pior do que a gente? Eu acho que elas perdem o mais belo da vida, porque quando eu ainda não estava aposentada, era procuradora do Estado. Aí fui fazer o mestrado em filosofia, né? Todos indagaram, mas por que não vai fazer um mestrado em direito, que é uma coisa mais útil para você, mais funcional? Aí eu disse, não, porque eu estou trocando a ideologia pela utopia, entendeu? Porque o direito é um sistema de regras estabelecidas. E a filosofia, você procura ver o além, o que não é visível a olho nu. Como a arte também, é ver a, a realidade através de um outro olhar, o olhar do artista, entendeu? Um olhar daquele que procura nominar as coisas que não se enxerga a olho nu, com esse nosso olhar. Então, a minha. Porque depois veio a minha dedicação, que agora é plena à literatura. Mas tudo começou no mestrado de filosofia, que eu tinha um professor e que foi o orientador da minha tese, que me deu grande incentivo. Eu, num dos trabalhos, eu não sei, não me lembro qual era a cadeira, eu fiz um trabalho, aí ele virou-se para mim e disse: você desenvolva esse seu lado, porque você é uma poeta, entendeu? Então, ele me deu muito incentivo, inclusive fez o prefácio de vários livros meus, e assim eu
depois que terminei o mestrado de filosofia, enveredei por essa carreira de escritora. E agora, se você me perguntar, o que você é agora? Eu digo somente escritora, entendeu? Nem coloco os cursos que eu fiz antes, curso de planejamento urbano, porque eu já fiz muito curso, viu, Alexandre, fora. Eu sei disso. Planejamento, é, Mas foi deixa eu contar para você uma história que perguntar, você vai num canto, o que é que você é? Eu sou escritor. Eu vou contar uma história real de um grande poeta, infelizmente não está mais conosco, não, continua sendo um grande poeta, talvez um dos maiores que o Brasil já tenha produzido, foi Marcacioli. Então, Uhum, Marcacioli, ele contava com muito orgulho, que um belo dia ele não sei se é oculista, não sei se é oculista ou se é um dentista, e, aquela entrevista inicial, né, da pessoa preencher a ficha, né, nome, endereço, não sei o quê. E lá pelas tantas a moça perguntou profissão. Ele encheu o peito, muito orgulho, respondeu, poeta. Aí a moça olhou para ele assim, né, levantou o olho, a moça estava escrevendo, mas olhou o olho assim, né, poeta, né, tudo bem, né? E aí depois ele foi atendido, esse negócio todinho, não, mas muito engraçado. Aí, um ano ou 2 anos depois, ele voltou lá, um novo. E o escritor tinha passado, o consultor tinha passado por uma reforma, tinha se modernizado. Então, aquilo que as fichas eram preenchidas manualmente, era no computador. Estavam aproveitando para fazer uma espécie de recadastramento dos pacientes. uhum, entendo. E a moça começou a fazer as mesmas perguntas, né? E lá pelas tantas, e era a mesma moça, né? Aí a moça olhou para ele e fez: O senhor já arrumou emprego ou ainda é poeta? É sempre essa ideia, né, de que é artista, Achei aquela história poeta ótima. que não acertou a fazer nada prático na O senhor vida. já arrumou emprego ou ainda é poeta? Pois é, É então, uma visão muito equivocada, né, que a mas sabe o que sociedade é, tem Márcia? do Mas sabe, artista em é, geral. é Pensa porque que no é um nosso. bom vivant, é o que não Não, acertou na vida, uma coisa que exatamente, tem dinheiro, é, é porque que no tem nosso país, poder. os artistas, eles têm uma remuneração muito baixa. Então, se os artistas que dependem da própria arte passam muitas dificuldades, né? Eu lembro, por Exato. exemplo, a situação dos poetas cordelistas, né, que eles próprios têm que fazer a sua obra, têm que fazer a sua impressão, têm que fazer, e mesmo vendem. Então, é uma vida muito difícil. O Marco Acioli, de fato, ele era professor universitário, tinha uma vida muito confortável, não tinha nenhum problema de sobrevivência, e dizia que era poeta por orgulho. Você que É, diz que é escritor é por orgulho, né? Mas não se surpreenda se alguma vez, em algum canto, alguém perguntar se você já arrumou um emprego ou ainda é escritora, como perguntaram a ele, né? E assim, às vezes eu colocava assim, arte terapeuta, dependia do curso, como eu estava me sentindo no momento, entendeu? Mas agora a sociedade só reconhece essas profissões e essas carreiras mais estabelecidas, entendeu? Se você colocar algo alternativo, eles ficam meio espantados, né? Eu acho que as É, coisas estão mudando um pouco, porque agora há várias outras profissões, a maioria relacionada ao mundo digital. O mundo digital tem várias vantagens, né? Da celeridade, da comunicação instantânea, mas também eu acho que as pessoas perdem um pouco a humanidade, porque perdem o contato, o olho no olho, de receber energia. Porque, por exemplo, se essa entrevista tivesse sendo feita olho no olho, eu acho que ia fluir uma coisa mais, sabe como é? Mais não é apimentada, está me faltando o termo, mas, é, mas uma troca maior seria de maior calor humano, energia, não é? de maior É, calor humano, é. entendeu? Os, E aí e, você vê, as pessoas se afastam muito, porque pensam que mandando WhatsApps e mandando mensagem, publicando no Instagram, elas estão nutrindo vínculo afetivo com é, as suas amigas, com coisa, mas não estão. O contato físico, eu acho que é é. essencial,
entendeu? Nessa atividade que eu venho desempenhando hoje em dia, eu sinto alguma facilidade com relação a, vamos dizer assim, essa comunicação digital. Como você sabe, eu sou engenheiro civil, vivo da engenharia, mas sou maníaco por literatura, maníaco por literatura, eu escrevo todos os dias. E por conta disso, cheguei a ser presidente da UBE, União Brasileira de Eu Escritores. sei, fui lá, fiz até vários programas de leitura lá, na época Pois até é, fiz oficinas com Raimundo Carreiro, com a pois é, saudosa Lucila, entendeu? exatamente, Assim, exatamente. Pois é, é. então lá, na época, a gente criou algo chamado Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural. E essa Câmara, ela realizava grandes eventos, entre os quais a Flippo. Flippo era a Festa Literária Internacional do Ipojuca, a gente fazia lá em Porto de Galinhas. Pois Uhum, bem, era, havia uma grande dificuldade para a gente fazer a festa internacional, mas trazer vamos dizer assim, as estrelas internacionais era muito difícil, muito caro, porque tinha passagem de avião, tinha hospedagem, tinha alguma remuneração para os escritores, para as estrelas, né? Muito complicado. Mas agora, no canal Arte Agora, nós podemos fazer grandes entrevistas, não tem um calor humano, não tem um aperto de mão, não tem um abraço, não tem um olho no olho, não tem a gente sentir o coração batendo, mas consigo fazer aqui, por exemplo, nesses últimos dias eu já entrevistei aqui pessoas importantes, como, por exemplo, o Ricardo Afonso, que é irmão do antigo presidente da Argentina, o, o, o Pérez Esquivel, que foi o Prêmio Nobel da Paz. Enfim, são pessoas importantíssimas que estão conosco aqui e Não, não, agora, não, assim, há poucos instantes, a internet facilita isso, entendeu? Porque se fosse é, para trazer pessoalmente, não haveria condições. não Então, tem um seria. lado bastante positivo. E o seu programa, a gente tem que admirar, porque você, inclusive, dá vez aos escritores pernambucanos, entendeu? Tanto a outras personalidades, né, artísticas ou do mundo científico, enfim, É, mas também você tem essa preocupação de uma valorização do que é feito aqui em Pernambuco, É, entendeu? E isso é e a ideia é admirável. essa mesmo, a ideia é essa mesmo. Nós entendemos por arte é, todas as formas que o homem usa para descrever o mundo e seus próprios sentimentos. Todas as formas. Exato. Então, uns fazem isso através da literatura, das letras, outros fazem através das fragrâncias, e fazem perfumaria, outros fazem pelos sabores, e fazem gastronomia, outros fazem pelas formas, e fazem as artes plásticas, as pinturas, a dramaturgia, enfim. E aí, eventualmente, nós descobrimos coisas interessantíssimas que talvez a gente pudesse fazer de outra forma. Eu estou em busca de algumas entrevistas que vão marcar época. Um tempo atrás, eu entrevistei um arquiteto e artista plástico italiano que tinha se especializado em arte fúnebre. Em o quê que eu não A escutei? arte fúnebre Ah, certo. só fazia coisa de cemitério. Pô, Uhum. espetacular. E eu estou procurando aqui o Júlio Bersani, que é arquiteto pernambucano, quer dizer, ele é arquiteto pernambucano, filho de um periano, no peruano, o professor Bersani, o médico Bersani, famosíssimo médico Bersani. Eu queria entrevistar aqui em Pernambuco como é que é a visão dos arquitetos pernambucanos que se debruçam sobre a questão fúnebre. É uma coisa nova, né? Então, isso é uma preocupação do nosso Arte Agora, mas também nós levamos a conversa com pessoas que importam, ganhadoras de prêmios literários, como, por exemplo, eu estou conversando agora com Márcia Bastos. Que é pois é. Márcia, e aí, bom, você é uma verdadeira dínamo, né? Que está no canto. Aí você começou a escrever por ideia ali. Mas começou a escrever, como foi esse processo de começar a escrever? Como é que foi? Não, olha, eu disse num dos meus primeiros livros que escrever, para mim, não depende de uma opção. É como respirar, como olhar, entendeu? Então, não. Porque muitas pessoas também consideram
o escrever como uma forma de ocupar o tempo depois de aposentadas ou depois que escolheram uma outra profissão, entendeu? Mas eu, pessoalmente, tenho essa dependência, essa necessidade das palavras. Então, eu sou uma buscadora das palavras. Eu acho que, através do escrever, você nomina aquilo que até ultrapassa a própria palavra. Por isso, assim, que o silêncio é como diz a própria Clarice, vamos dizer assim, é o cume do dizer, entendeu? Porque, às vezes, o mais importante não é dito nas palavras, nas linhas, é dito nas entrelinhas. E há muita coisa que a palavra não pode abarcar, entendeu? Então, eu escrevo para procurar alguma forma de expressar o que não se pode ver, o que não se pode pegar, porque é, a nossa finitude não consegue fazer isso, entendeu? É um modo também de transcendência, você transcender e trazer o que você encontra nessa transcendência na imanência do dia a dia, da vida real, quer dizer, da vida que você vive no seu cotidiano. Então, escrever para mim é assim, eu digo assim, eu escrevo não com afirmações, eu escrevo com indagações, entendeu? O meu escrever não é afirmativo, ele é mais indagativo, ele procura a significância de cada acontecimento, o real ou inventado, né? Porque memória e invenção estão sempre de mãos cruzadas, entendeu? Essa significância. Muitas memórias você se pergunta assim, mas isso eu vivi ou isso eu inventei? Porque eu sempre fui uma menina muito perguntadeira, eu sempre fui muito curiosa. Então, assim, não importa, porque as suas memórias, entendeu? Podem ser de fatos, de acontecimentos vividos, de fato mesmo, ou podem ser sonhos. Às vezes eu digo isso assim, mas, meu Deus, eu estou trazendo isso aqui. Mas eu acho que o que você sonha, entendeu? Com tanta intensidade, vira uma realidade, um outro tipo de realidade, um acontecimento que fica, vamos dizer assim, tatuado na sua pele, na sua alma, vamos dizer assim. Bom, eu vou te fazer uma pergunta em relação a sonho, mas antes eu quero fazer o registro de que algumas pessoas estão conosco. A Elizabeth Veiga, ela deseja sucesso a você sempre. A Acarrasa, eu acho que é a Caraza, Não, ela, é Carrasai. Carrazai, que coisa É, boa, que bom. Eu sei, não estava conseguindo ler aqui. O Karzai, olha, excelente estar contigo aqui. E dá uma boa noite para você. E a Tassiana Valença, essa poeta fabulosa, e ela concorda com você. E no final ela faz um elogio que eu fico extremamente emocionado. Ela diz, Alexandre, mesmo online, suas entrevistas permitem muito calor humano. Sua maneira de conduzir faz a diferença. Obrigado, Tassiana, muito obrigado mesmo. E bom, com endosso relação... as palavras dela, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. E ela diz aqui, ó, ela concorda com você, não me acostumo com essa modernidade, isso é humanidade. Gosto de ver as pessoas gostam de abraçar, enfim. E diz que a entrevista é muito boa, mas como podia deixar de ser boa com essa Márcia abaixo conversando conosco? Márcia, você falou uma coisa agora que eu queria que você saber a tua opinião. Entre as diversas formas que o homem tem de descrever o mundo, está uma forma especialíssima chamada sonho. Sonhar, o ato de sonhar. Você vai dormir e sonha. Então, durante o sonho, a gente descreve o mundo de alguma forma. Só que isso é uma coisa interessante, porque a gente não consegue, não tem nenhum controle sobre o sonho. A gente sonha, a gente vai dormir sobre o que a gente vai sonhar, e a gente não consegue reproduzir o sonho. A gente não vai sonhar amanhã o que sonhou hoje, né?
A não ser alguém que deve ter com parafusamento, é que fica sonhando a mesma coisa, mas normalmente a gente sonha coisas distintas. E aí a gente começou no canal aqui agora a questionar se o sonho seria uma forma de arte. De vez em quando a gente faz essas perguntas por aqui. E eu já tive algumas pessoas que dizem que é uma forma de arte, outras dizem que não. Algumas pessoas elas dizem inclusive, as pessoas conseguem sonhar acordadas, outras que a mediunidade é uma forma de sonho. Enfim, aí já teve aqui todo tipo de opinião. Eu queria saber a tua opinião. O sonho é uma forma de arte? O sonho mesmo, Olha, quer dizer, o sonho de não, sonhar mesmo, não. Quando eu falo em sonho, eu falo na busca de algo que é muito importante para mim. Eu falo do sonho sim, acordado. Eu não falo do sonho que eu estou dormindo, que muitas vezes eu não me lembro dele. É o sonho, é como um projeto, é uma busca de sei. uma significância de alguma coisa que eu Eu, quero com- compreender, entendeu? eu compreendi o que você falou, mas no seu modo de ver o mundo, o sonho, esse que a gente sonha, a gente às vezes não lembra, aquilo é uma forma de arte ou não? Ou é Não, simplesmente aquilo. não? Não, eu estou dizendo, quando normalmente você sonha, os acontecimentos que estão dentro de você no momento que você vai dormir, ou alguns desejos seus que se transformam em sonhos durante a noite, quando você entra no inconsciente, entendeu? Então, às vezes, assim, você diz, não, eu estou dormindo, eu sonhei, e você aproveita até o sonho, porque passou uma época que o meu psicanalista dizia: anote os sonhos que você sonhou. E aí os sonhos todos tinham a ver ou com, vamos dizer assim, projetos que eu estava tendo naquele momento, ou com frustrações, ou com alegrias, entendeu? Então, daí, entendeu? O sonho reflete o que você quer fazer na realidade. O sonho dá um sentido àquilo, entendeu? E aí depois Entender. você pode pegar esse outro sonho, mas quando eu falo eu sonho muito, é que eu sou muito utópica, eu sonho acordado, eu quero alcançar aquilo que está além do que eu posso ver, essa transcendência, entendeu? É, É, me apropriar do que eu leio, certo? Assim, eu, porque a leitura é muito importante, Alexandre, a forma de você ler. Quando eu fiz meu mestrado, foi em Clarice Lispector, então foi uma interpretação hermenêutica de 3 obras dela, que era A Paixão segundo GH, A Hora da Estrela e de... Qual foi o outro que eu esqueci agora? Mas, enfim, essa interpretação no final, resulta no seguinte: quando você lê, você se apropria, quer dizer, você faz próprio, faz, se apropria mesmo, torna seu aquilo que você leu, você traz a história para o sua vivência, entendeu? Você reescreve o que você leu. Então, assim, de fato, todo leitor torna-se, nesse sentido, um escritor, porque ele reescreve, desculpe, ele reescreve, ele se apropria daquela narrativa. E aí ele se desloca tanto para o futuro como para o passado, entendeu? É uma forma de ler que traz muitas. Que amplia muito o conhecimento do leitor, certo? Eu não sei se foi claro ou se foi. foi, claro, sim, claro que foi. Não, e tem uma coisa interessante, né? É que nós, escritores, nós sabemos, os artistas, de modo geral, sabem que quando eles entregam a obra, seja uma obra literária, seja uma peça de uma escultura, seja um quadro, quando ele entrega aquela obra de arte ao público, ele perde o controle sobre a obra, Exato. completamente. Quer dizer, o É, público vai começar a opinar, que vai começar a... E interessante é que o prefeito começa a fazer conjecturas sobre o que o autor pensava. Não adianta ele dizer que não pensava, não, porque, né, porque nesse exato, isso momento acontece.
por que foi que fulano casou com o autor? Não sei, o autor não sabe, mas o leitor imagina que o autor sabe. Enfim, É, é uma coisa... E aí tem uma coisa muito de parceria entre o autor e o leitor, porque a é. parte interpretativa do leitor faz parte do livro. Do ponto de vista daquele leitor, o que ele interpreta está no livro. Isso é uma coisa, isso é magnífico, né? Porque É, você... porque é um eu ficcional, né, Alexandre? Lógico que no eu ficcional que escreve aquele livro, que produz um quadro, uma escultura, ou faz uma dança, entendeu? Esse eu ficcional tem muito do seu eu, de sua própria identidade. Mas, assim, falando de identidade, é um assunto que eu me dedico muito, porque eu penso, e eu estudei isso, que há vários outros dentro de nós mesmos. Nós não temos uma identidade fixa, imutável, rígida. A nossa identidade é sempre um porvir, ela sempre está interrelacionada com o outro, entendeu? Então, o meu escrever é muito também fundamentado nessa minha concepção de identidade, de subjetividade, entendeu? Ô, Márcia, você lembra daquela pergunta que eu fiz a você no começo do programa? Márcia Basto. Quem é Márcia Basto? Aqui, no programa, eu já vi todo tipo de resposta. Todo tipo de resposta. Algumas pessoas, elas respondem com uma carga de subjetividade muito grande. Vai todo tipo de resposta. E eu acho ótimo. Então, já ouvi respostas do tipo, eu sou um pouco de todos, né? Porque eu sou... Mas tem uma resposta que eu acho interessantíssima. A pessoa, ao invés de dizer que tinha nascido, que tinha feito, que tinha estudado, não, ela diz o seguinte, é, eu não sei o que eu sou, se apenas que estou em permanente mudança. Ao final deste programa, eu já serei uma outra pessoa. Eu acho que Exato. aquele negócio, quer dizer, é aquilo que o Rousseau já falou da metamorfose ambulante, né? Nós estamos permanentemente mudando. Pois E, é. né, uma coisa, Quem incorporando somos está em experiências. mudança, né? Também. A É, gente não é um eu fixo, rígido, entendeu? Que não mude. A gente é em inter-relação com o outro. Entendeu? Essa resposta que lhe deram foi perfeita. né? E agora fazer outra pergunta em cima disso. Você é uma autora consagrada. Você Não escreveu sou tão diversas... consagrada É assim, não. consagrada, é assim, é assim. A gente vai falar sobre sua obra agora. Começa a falar sobre obra agora. Mas, antes de começar a falar sobre seus livros, eu fazer uma perguntinha justamente à luz dessa nossa conclusão de que nós estamos permanentemente evoluindo. Se você pega um livro seu e lê hoje, você hoje não é a massa aquela massa que escreveu o livro lá atrás. Uhum. Você tem vontade de mudar as coisas que estão escritas? Não, porque eu tenho a habilidade ou a capacidade de me deslocar para a Márcia que eu fui quando eu escrevi, entendeu? E assim, há, uma, há algo que é sempre permanente em todos os meus escritos, em todos os meus livros, é esse desejo de encontrar o sentido, uma significância para o que eu faço, uma significância do mundo, entendeu? Aquela velha história, por que eu estou aqui, o que, é que eu vim fazer. Então, ao invés mesmo que a escrita tenha pontos, tudo, o meu escrever sempre, não é nunca um afirmar. Ele leva sempre a uma indagação, a um perguntar, entendeu? As narrativas, o que eu escrevo é prosa poética, né? Mas, assim, não, eu não procuro contar uma história no sentido convencional. Começou assim, o meio foi assim, o término foi assim, entendeu? São mais assim reflexões que podem vir dentro de uma história, mas sempre procurando levar o leitor a refletir sobre aquilo e a me dar a resposta que eu estou precisando dele. Entendeu? Não sei se eu estou complicando muitas Não, tá não, coisas. tá não, tá não, não tá. Olha, o bom de conversar com o artista é que o artista, mesmo que ele queira, ele nunca complica. Porque a arte é isso. A arte é isso. Quer dizer, se alguém está pensando que arte
é aquele negócio da matemática, 2 vezes 2 igual a 4. Não, não é não. E Não. eu digo isso com muito conforto, que eu sou engenheiro, e na engenharia, né, que eu levo assim a minha lógica muito formal. Então, se a gente joga uma pedra para cima, a pedra cai. Na arte, não. Na arte, você pode jogar uma pedra para cima e Pode até voar, né? e o autor pode inverter a gravidade, ele pode fazer tudo, né? Quando no âmbito da arte, o artista, ele praticamente é um deus. Ele pode fazer qualquer coisa, né? Ele pode colocar um céu vermelho, ele pode fazer a terra plana, ele pode botar a terra plana. Eu acho até que esse pessoal que pensa que a terra é plana, eu acho que foi disso aí. Ele pode fazer tudo, né? É. Ele pode tornar o homem Desculpe eterno. dizer, mas sem ser bolsonarista, viu? Não, não fala. Não, não vamos estragar ainda. Não vamos Não, não estragar. vamos estragar Mas falando. mas estava tão bom. Tá tão Tava, boa a conversa, você botou um nome que vai estragar. e vai Mas, Márcia, estragar, não realmente. faça isso não, Márcia, pelo amor de Deus, estava tão bonzinho. Estou brincando. Eu digo sempre que eu tenho bons amigos e alguns deles são bolsonaristas. Eles estão enganados, né? E eu espero que eles um dia eles como acordem Algum e dia tome consciência tomem das coisas, consciência né? da Mas você não besteira vai que brigar, né? não vou Você não vai brigar com eles, brigar. é A gente certo. tem que aceitar os diferentes, Não, né? alguns brigam comigo, né? Porque eu não gosto do tal do É, Adolfo dele, mas não posso fazer nada, né? é. Mas não falemos desse nome para não estragar o programa. Não, não. Aqui a gente só fala de coisa boa, só fala de livros, de cultura. Cultura. Se falar de cultura lá pro rapaz, ele vai ficar doido, ele vai tomar uma morfina para ficar doidão. Não esquecer o cara para lá, Não, não, não. deixemos ele para lá. Vamos não. Vamos, Mas é que vamos conversar isso aqui. eu não podia perder a chance de cutucar. Ô, 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 ô. Aí, Márcia, teve uma pessoa que, eu não sei como foi, não, foi nós, numa das nossas parcerias internacionais, nós demos suporte com o Congresso Internacional de Modernismo. Isso foi no ano passado, em 2022, completou os primeiros 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, um grupo de artistas brasileiros, um grupo de artistas europeus, organizaram esses dois grupos organizaram um encontro internacional para se discutir modernismos lá e cá. Nós sabemos que o modernismo não surgiu com a semana, né? Mas foi Exato. importante, né? Com a data importante se fez isso, né? Aí eu sei que eu estava entrevistando uma arqueóloga, não era uma entrevista, era uma apresentação de uma arqueóloga portuguesa chamada Mila Simões de Abreu, uma pessoa genial, brilhante. E a Mila, no final, ela não se conteve, olhou para a câmera e disse: Bora, Bolsonaro! Eu achei muito engraçado. Foi genial, Não, né? não, mas o interessante é que havia entre as pessoas alguns que gostavam, mas ela não deu chance para ter. Ela olhou assim, era ao vivo, né? Ele disse, fora Bolsonaro. E o pior é que muita gente aplaudiu, muita gente. Foi uma farra, foi uma festa, bom, mas então, feito esse registro, vamos voltar para nossa terra redonda, né? Terra redonda, terra plana, fica para lá. Vamos deixar. Então, o artista, ele tem essa capacidade de criar, e cria tudo, né? Por exemplo, e os artistas, eles são fiéis àquilo que escrever, em princípio, né? Então, por exemplo, quando a Márcia escreve um texto hoje e lê daqui a 10 anos, ela vai daqui a 10 anos saber que hoje ela é essa Márcia, e não vai mudar o texto. Mas provavelmente o próximo livro dela já vai ter um pouquinho mais. E aí eu pergunto, ô Márcia, ao longo da história, sua história como artista das letras, você percebeu muita mudança no seu estilo? Olha, eu não percebi muita mudança, mas eu percebi muita preocupação de aprimorar o estilo, entendeu? Porque eu escrevo em prosa poética, mas eu agora faço um grande esforço para escrever melhor dentro desse gênero,
que eu escolhi e que eu me sinto bem escrevendo, certo? E também eu passei a colocar para uma revisora externa todos os textos que eu tenho vários textos ainda que talvez sejam publicados esse ano ainda, né? Para revisar, para fazer uma leitura crítica, uma leitura sensível, entendeu? Eu fiquei mais preocupada com a minha escritura, com o meu escrever, com o resultado de eu ser escritora e dos meus textos, entendeu? E eu acho que isso é importante, porque agora eu sou 100% escritora, eu não estou escritora, porque às vezes você está uma coisa, não, eu estou terapeuta, eu estou até astróloga, eu estou contadora de história, não. Agora eu digo, eu sou em tempo integral escritora, entendeu? Agora, E eu é uma perguntinha aqui, depois dessa primeira. É, normalmente, os artistas, todos os artistas, eles começam tendo uma inspiração, né? Como dizer, eu sou da escola literária do fulano de tal. Por exemplo, você participou de oficina literária com Carreiro, né? Então, é natural que os alunos da oficina de Carreiro, de alguma forma, tentem reproduzir o que Carreiro, a forma como ele escreve, né? Com o passar do tempo, os pupilos, que eu não preciso dar essa categoria de artista, que está ainda segundo uma escola, eles adquirem vida própria, desenvolvem seu próprio estilo e criam uma nova escola, né? Então, aquele que foi pupilo de fulano, ele passa a ser mentor de uma nova escola e vai ter seus próprios pupilos. Eu, por exemplo, eu escrevo romance. Quando eu comecei a escrever, eu lia muito. E normalmente quem escreve lê muito. Eu li Uhum. muito, eu lia demais. E eu lia, por exemplo, o Roberto Ludlum. Esse Roberto Ludlum, para quem gosta de aventura, aquele autor do base, aquela série de filmes, A Identidade Bourne, né? Então o autor daqueles livros é o Roberto Ludlum. Eu havia um outro, Irving Wallace, e uma série deles. E com o tempo, eu que no começo eu quase que tentava imitar o Roberto Ludlum, eu passei a desenvolver um estilo próprio. Então, hoje eu posso dizer claramente que eu tenho um estilo próprio. Não sei se já tem pupilos de Alexandre Santos. Sei que eu tenho um estilo próprio. Você, Márcia, quando começou a escrever, você imitava alguém ou já tentou logo ou já começou com o seu estilo? Olha, eu acho Carreiro genial, é meu amigo, eu fiz as oficinas literárias com ele, mas a minha forma de escrever é diferente, eu não faço uma literatura realista, entendeu? Eu acho que ele faz magnífica, mas não foi o caminho que eu segui. Então, foi muito mais, eu também fiz várias oficinas literárias com Lucila Nogueira, entendeu? E que era uma coisa como se fosse... Era uma escrita criativa. Ela dizia as palavras, então eu me sentia mais à vontade. Então, eu nunca segui pela essa linha realista de Carreiro. Eu acho ele um escritor Mas você tinha, fabulosíssimo, magnífico, entendeu? Mas mas, não foi minha escolha. Então, assim, não houve tentativa de imitar ele, mas, entendeu? Assim, houve algum escritor que você admirava e tentava escrever para Clarice Lispector. Clarice, né? Então, pronto. Então, veja bem, então, a gente pode dizer que Márcia Basto é uma pupila de Clarice Lispector. E Exatamente. provavelmente daqui a pouco ela já deve ter alguns pupilos. Passará a ler muito as obras de Márcia e já deve existir alguém que já começa a escrever. É como se estivesse querendo ser a própria Márcia, do ponto de vista literário, Ah. claro, né? Agora, ô, Márcia, Deixa eu te vamos. contar uma coisa, Não, que é sobre Clarice, né? Eu gosto tanto eu gosto não, eu me senti
tão em comunhão com Clarice Lispector, que eu escrevi, além da minha dissertação ser sobre Clarice Lispector, e que depois foi publicada, Clarice Clarear, eu escrevi depois um livro que foi publicado pela Maçangana, da Fundação Joaquim Nabuco, que é Ecos de Clarícia. Ecos de Clarice, eu fiz recontos dos contos de Clarice, entendeu? Eu escrevi um conto em cima de cada conto de Clarice. Aí, Foi tá uma vendo? reestrutura, É, entendeu? Assim, que porque, espetacular. porque foi uma identificação muito grande, não foi uma imitação, não, entendeu? Sim. Isso aqui foi um tributo, como eu digo assim no início, que eu disse que esse livro é uma celebração dos ecos vindo das palavras de Clarice Lispector, que pulsam incessantes no meu coração, conduzindo-me ao núcleo da existência, onde encontro a beleza e o desalento da condição humana. Compreenda, então, que para amar a vida é necessário enfrentar dualidades, claridade e trevas, voos e quedas, desvios e reviravoltas, e acreditar sempre nos ecos longínquos da felicidade. Então, Perfeito. foi um encontro, entendeu? Foi uma comunhão muito grande, entendeu? Agora, segundo Carreiro, né, a gente escreve, não depende de inspiração, depende de muita transpiração, Pois né? é, aí eu queria que ele começasse a falar já dos seus livros. Primeiro, essa primeira pergunta, tá certo? Eu já sei qual é a resposta, mas eu tenho que fazer. Dos seus livros, existe algum que você gosta mais? Olha, eu gosto muito do Desejos e Histórias, entendeu? Que não, não é de Clarice, certo? E gosto muito também desse, que foi da minha dissertação, do mestrado, que é Clarice Clarear, o leitor de si mesmo em Clarice Lispector. Sendo que esse é um livro, assim, não sei, o leitor tem que ter, eu Cadê acho ele? Cadê que ele? Cadê ele? algum... Aí? Ah, Perfeito. entendeu? Eu gosto muito dele. E, gosto do Ecos de Clarice, e tem esse Desejos e Histórias, que foi o meu primeiro livro assim que foi premiado, tudo, entendeu? Que teve que veio a dar um testemunho para mim que eu fui reconhecida como escritora, entendeu? Que isso também é importante para o escritor em início de carreira, certo? Esse reconhecimento. Só que esses livros que são publicados em função de prêmio, eles são pouquíssimos divulgados, certo? A gente recebe alguma parte, mas no dia do lançamento, né, que a Fundação de Cultura faz, as pessoas adquirem, mas depois eu acho que eles nem ficam em livraria, entendeu? O problema do escritor pernambucano, eu acho que do brasileiro, não sei, é a falta de divulgação. Vocês, em parceria com as editoras, você pode escrever vários livros, mas a divulgação falta, entendeu? Tanto é que, assim, tem que entrar um marketing também. Eu estou fazendo uma mentoria que é The Book Business, que é justamente assim, não importa só você escrever, você ter um livro, mas você tem que tornar esse livro fazer divulgá-lo desde o início, entendeu? E a divulgação pelo próprio escritor é uma coisa difícil, né, de você fazer. E, de alguma forma, o Canorte agora procura contribuir com essa divulgação. Nós sabemos da dificuldade e nós, de alguma forma, procuramos fazer com que não só os livros, mas também a obra do escritor e o próprio escritor sejam conhecidos de alguma É, forma, né? Quer dizer, a esse, gente... esse seu canal é essencial, você está super, ultra de parabéns, mas a questão é assim,
a distribuição dos livros em locais de... Ah, é terrível, terrível. O Né? circuito do livro, Onde é que as pessoas vão para comprar livro? Em ah, é terrível, livrarias, ou pela terrível, terrível. internet, Não, ou pela Amazon? Eu não tenho ainda, só tenho um livro na Amazon, entendeu? Mas não, eu não acompanho, porque eu não sei lidar não, muito com essas ferramentas não, ainda. o negócio é o seguinte, né? Eu tenho alguns livros pela Amazon, mas eu já percebi que a Amazon é feita de tal jeito que quem ganha dinheiro é ela, a Amazon. É, O autor não ganha, às vezes até ele fica muito satisfeito, tá lá, etc, tal, mas daí que ele vai ganhar dinheiro ali, enfim, é muito complicado, muito complicado. Existem os sistemas de publicitários. Que você sabe o que significa isso? É só acompanhar essa discussão da CPI das fake news, né? Existem hum, mecanismos de publicidade que a gente não conhece. Alguns conhecem, tá certo? E a gente não conhece. Quer dizer, tem cara que está o tempo todo na mídia, que sai é. nessas big techs, e a gente não consegue. De qualquer forma, eu quero dizer que o canal agora tem feito a sua parte. É dar voz a quem precisa falar, dar espaço a quem merece espaço. E eu acho que dessas pessoas está uma escritora, uma tal de Márcia Basto, que é escritora, ainda é escritora sim, não tem para onde correr. Agora, ô Márcia, nós estamos partindo para a reta final do nosso programa, mas é importante que a gente converse ainda algumas coisas. Você é uma pessoa que, do ponto de vista intelectual e cultural, é extremamente buliçosa, ou seja, muito dinâmica, muito irrequieta. E, evidentemente, que você deve estar com alguma coisa na cabeça. O que que, nesse momento, você ou está escrevendo ou está pensando em escrever? Eu sei que tem Olha, alguma coisa, não parou não, todo dia eu escrevo, entendeu? Alguma coisa, assim. De manhã eu marco o tempo e escrevo, certo? Escrevo, assim, o que me vem à cabeça, depois corrijo, todo dia, meia hora, ou então, quando não tenho tempo de manhã, faço à noite, certo? E aí escrevo. Eu tenho, eu junto com Joana Cavalcante, que é uma escritora espetacular, amiga minha, que é professora também, que mora em Portugal, e que nós escrevemos um livro junto, que é Cara Amiga, A Vida nas Cartas de uma Amiga, um livro bem interessante, é um livro epistolar, nos quais duas amigas trocam cartas sobre os mais diversos assuntos, entendeu? Desde netos, desde temas mais relevantes na sociedade, preconceito, várias coisas, entendeu? Mas esse livro também encalhou aonde? Na divulgação, entendeu? é, Aí fica você com não sei quantos exemplares, porque mesmo que você publique em coparceria com a editora, entendeu? Ela nunca faz uma divulgação muito boa. Eu agora estou escrevendo e pretendo lançar um livro esse ano, certo? Vamos ver se vai sair, entendeu? e Estou esse, ainda, não vou dar spoiler, estou ainda no não é processo. mas nem umzinho assim. Não, vai ser um livro Mas também de prosa poética, entendeu? não vai vir E assim, assim? Ah, não, aí é eu não massa, sei faça isso qual não, deles, Márcia. porque Olha, veja bem, existe não, um público, Joana e existe um eu também público que está vamos. aí. Peraí, tem duas possibilidades. Ou eu publico um livro sozinha, ou deixo para depois, ou eu publico um livro que é Cotidianos, que são escritas contos, de novo em parceria com a Joana Cavalcante, entendeu? E que a gente está pretendendo que ele seja bem ilustrado por Maurício Manso, que é um grande ilustrador. E aí a gente quer encontrar a editora, mesmo que seja em coparceria. Vai ser um livro interessante, porque fala de assuntos cotidianos, entendeu? E uma visão bem feminina do cotidiano que cada uma vive, certo? Então, esse daí é mais provável de sair este ano, não é, do que o outro que é só de minha autoria. Agora, vamos ver, né? Vamos ver.
e vamos torcer. Mas o importante é você continuar a escrever, escrever, porque às vezes tem escritores. Eu me lembro que hoje em dia qualquer pessoa pode publicar um livro, você sabe disso, né? Aí não passa muito por revisão, nada. Tem muitos livros, e eu acho para poucos leitores. Então, eu estou tendo esse cuidado de, vamos dizer assim, burilar o livro para que ele saia como uma obra bem feita, que seja bem aceita pelo leitor. Porque um livro, só quando ele é lido, ele se torna livro, né, Alexandre? Senão é um monólogo. É, exatamente. Então, isso é uma coisa importante, né? Que numa ponta está o artista, na outra ponta está quem É, estuda arte. Se não houver uma ligação entre esses dois, ele não é obra de arte. Né? Você é, tem uma obra, a obra estará incompleta. Imagine, por é. exemplo, um livro que nunca foi lido. Não é livro, não é nada. Ele é Não, um montão não de tem letras. os 6 personagens em busca de um autor, então aqui é o autor em busca de 6 É, leitores, não é? e aí existem algumas figuras interessantes, né? Quer dizer, o autor que passa a escrever o que o leitor quer ler. Isso é um negócio muito complicado, né? Ele tem que escrever o que ele quer, né? E o leitor, ele cria um público, né? E o Pois público vai, é. né? Quando ele Escrever para começa, agradar o leitor, não. não Você pode, né? Ele vai ser, escreve né? e aí Né? você encontra o seu leitor, Exatamente, entendeu? né? Que é a questão Não do... é? Bom, eu estou chegando, eu, com muita tristeza, nós estamos chegando ao final Oi, eu dessa também. conversa Pessoa, a conversa maravilhosa. é maravilhosa, viu, Obrigado, Alexandre? obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. É uma conversa espetacular. A conversa. Márcia é uma pessoa que ela prende, a gente tem uma conversa boa danada, muito boa mesmo. Bom, eu falo agora com você que está em casa nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito no canal até agora, por favor, se inscreva. Existe uma tecla digital, você clica na tecla, não vai pagar nada, e a gente, através desse gesto tão simples, a gente vai mandar uma mensagem à humanidade que nós acreditamos que, através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana, do respeito ao meio ambiente e de muito boa vontade, a gente pode construir um mundo melhor para todos. Um mundo que não é bom para todos não vale muito a pena. E existe um tal de sininho. Se você clica no sininho, você vai ser avisado da toda a programação do canal Arte Agora. E eu garanto que o programa é uma programação de altíssima qualidade. Entrevistas como essa que nós acabamos de acompanhar. Márcia, a palavra é sua para suas despedidas. Não, eu só quero agradecer a essa grande oportunidade e a maravilha de bate-papo que eu tive com você. E eu gostaria de saber, porque teve algumas pessoas que disseram, por conta de trabalho mesmo, não iriam conseguir acessar, né, ao programa. Se depois elas podem ver o Pode, programa no canal mesmo Arte Agora, não é isso? Ele fica podem disponível? sim. Pode sim. Existe lá um lugar que chama assim, playlist. Na playlist, escolhe, são diversas playlists, são diversos programas que nós temos. Essa nossa entrevista está ocorrendo no canal Arte, no programa Arte Agora, foi o primeiro programa do canal Arte Agora. Então está lá, uma entrevista com a magnífica escritora Márcia Bastos. Então clica lá no link e vai começar desde o início. E Márcia também vai receber daqui a pouco o link para o programa para poder distribuir com as pessoas. Então pode ficar tranquilo que ninguém vai deixar de assistir a Márcia Bastos no canal até agora. Alexandre, eu só tenho a agradecer a sua grande generosidade de ter me convidado e também das colocações que você fez acerca do meu livro, da minha vida literária, e dizer que esse seu programa é importantíssimo para a divulgação de todas as artes, não somente da literatura, mas aí agora eu estou dizendo da literatura, porque é a minha expressão artística, mas das outras, porque, pelo que você falou, você entrevista artistas de várias expressões. Então, você está de parabéns,
por manter esse programa, pela sua inteligência, entendeu? Por ser um grande entrevistador, certo? Que deixa os entrevistados à vontade para falar, não é aquela coisa rígida, formal, e dizer que simplesmente eu adorei ter Obrigado. participado desse programa, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.